Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal, e estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a morbidade materna grave e o que a gente chama de near miss. Que termo é esse, Glaucio? Near miss. Near miss é um conceito que vem da indústria aeronáutica, que significa, de maneira simples, um quase acidente. Então, foi utilizado esse termo do near miss para se entender melhor no caso da morte materna e da morbidade materna grave. O que é que acontecia? Que algumas mulheres, elas evoluíam para o óbito e outras mulheres conseguiam sobreviver a esse possível óbito. Então, esse conceito de quase perda, também na obstetrícia, ele é chamado de near miss. E muitas vezes, eu que fiz parte do Comitê da Mortalidade Materna em Pernambuco, já há um tempinho atrás, a gente acabava identificando as causas de óbitos e isso ficava angustiante, porque o que era mais interessante, ao invés de a gente estudar isoladamente os óbitos, era interessante que a gente pudesse identificar as causas que realmente fizeram com que a paciente evoluísse para o óbito, porque em obstetrícia, a morte materna, ela em geral, ela é considerada uma morte evitável. Então, muitas medidas elas podem ser tomadas para que se evite esse desfecho tão trágico que é a morte materna. E desde a época do meu mestrado, que a gente se preocupava com esse conceito do near miss. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar aqui a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2017, com o professor Rivaldo Mendes e Olímpio Barbosa. E eu vou mostrar para vocês que já naquela época a gente já se preocupava com o near miss. Então, quando a gente pesquisa, né, sobre o near miss, a gente já tinha os trabalhos de Souza, de Sei, de Oladapo e tantos outros. E, na verdade, quando eu concluí a dissertação de mestrado, que eu realizei algumas recomendações no capítulo 8 da minha dissertação, uma das recomendações foi criar, juntamente com a Central de Partos, o sistema de classificação de near miss, objetivando uma melhor regulação das pacientes com maior risco de morte materna, além de assegurar as vagas de UTI para as mesmas. Então, você veja, né? Aquele jovem mestrando lá da UPE já se preocupava em 2007 sobre essa classificação near miss. E a grande realidade aqui na prática, pouquíssimos hospitais aqui em Recife, eu particularmente não conheço nenhum, que adote uma classificação prospectiva, ou seja, daqui para frente, para enquadrar essas pacientes no conceito real e já bem estabelecido, e já estudado há mais de 10 anos. Vejam, há 13 anos eu já colocava na dissertação de mestrado as referências sobre a morbidade materna grave, near miss. E depois de muito trabalhar aí na obstetrícia, talvez eu esteja chegando na metade da minha carreira, eu ainda quero conhecer muito, aprender muito sobre a obstetrícia, ajudar muitos casais, a gente acaba percebendo o quanto que é importante, como eu já falei, esse sistema de classificação. Então, eu vou passar para vocês alguns outros artigos, eu vou mostrar alguns outros artigos que também corroboram com esse pensamento. Esse artigo o grupo do professor Secati é um grupo excelente. Ele também acabou resumindo sobre a importância do near miss, e esse estudo ele classifica basicamente essas condições potencialmente ameaçadoras de vida, que seria mais do que um alto risco, né? Uma morbidade materna grave, ainda não near miss, mas sim essas condições potencialmente ameaçadoras de vida, que subdividem desordens hemorrágicas, hipertensivas, outras desordens sistêmicas e indicadores de manejos. E aí você vai ter item por item, como é no caso das desordens hemorrágicas, a placenta prévia, a creta, increta, hipercreta, a gestação ectópica, hemorragia pós-parto, rotura uterina. E as desordens hipertensivas, a pré-eclâmpsia grave, a eclâmpsia, hipertensão grave, encefalopatia hipertensiva e HELP síndrome, como outras desordens sistêmicas, indicadores de manejo que eu não vou ler aqui ipsiliteris por uma questão de otimização do tempo. Mas é super importante entender também essa figura que é justamente o evento final, ou morte ou near miss, e aquilo que antecede, né? As mulheres que podem ter complicações
condições ameaçadoras de vida, ela antes tem condições potencialmente ameaçadoras de vida e elas antes têm as complicações, antes de sair de todo o contexto de uma gravidez, né, de todas as mulheres, onde elas vão se dividindo com ou sem complicações, com ou sem condições potencialmente ameaçadoras de vida, com ou sem condições ameaçadoras de vida. Então, de maneira simples, nesse fluxograma, nessa figura, a gente vai ver que a gente tem o baixo risco, o alto risco com o maior critério de gravidade, que a gente chama de CPAV, condições potencialmente ameaçadoras de vida, e as morbidades maternas graves, near-miss, que literalmente vão se tornar near-miss se sobreviver, e que também podem, esses casos, evoluir para a morte materna. E aqui você vai ter os critérios diagnósticos de near-miss, da morbidade materna grave, da condição ameaçadora de vida. São critérios clínicos, laboratoriais e de manejo. Eu vou descrever aqui, por exemplo, os critérios de manejo. Uso contínuo de drogas vasoativas, esterectomia por infecção ou hemorragia, transfusão de mais de 5 unidades de algum concentrado de hemácia, por exemplo, intubação e ventilação por mais de 60 minutos não relacionada à anestesia, diálise por falência renal aguda e a própria ressuscitação cardiopulmonar. Então, você vai ter item por item, critério laboratorial, critério clínico, para enquadrar como near-miss materno. E justamente pensando nessa ideia de classificar melhor, você veja que esse trabalho de SEI e colaboradores, é um estudo também que envolveu um estudo multicêntrico, né, e também balizado pela Organização Mundial da Saúde, ele estabelece, eu queria mostrar para vocês uma figura bem interessante, né, que é essa daqui, ó. Aqui você vai ter os critérios, né, de manejo de near-miss, aquele outro trabalho liderado pelo SECAT está em português, fica bem mais fácil, mas é quase a mesma coisa, e aquele fluxograma que a gente já identificou, só que de uma maneira diferente, né? Todas as mulheres, elas terão complicações ou não, dessas que terão complicações vão ter condições potencialmente ameaçadoras de vida ou não, essas vão ter condições que ameaçarão verdadeiramente essas vidas e outras que não ameaçarão, e essas, por sua vez, vão evoluir ou para os casos de near-miss ou para as mortes maternas. Mas é importante essa estratificação, esse espectro aqui, ele é bem interessante, porque ele mostra, né, de todo um contexto de gravidezes, as gravidezes de baixos riscos, elas realmente são né, não vai trazer complicações para as mães, mas tem um percentual de condições que são potencialmente ameaçadoras de vida, né? E dentro dessas condições aqui, amarelo e vermelho, você vai ter as condições que ameaçam a vida até a um pequeno percentual, graças a Deus, que evoluem para a morte materna. Então, você vai ter desde gestações de baixo risco para gestações de alto risco, estratificadas como de alto risco comum, mas sem tanto critério de gravidade, até condições potencialmente ameaçadoras de vida, condições ameaçadoras de vida, e que acho que sobreviverão serão os casos de near-miss. Então, esse trabalho também é um trabalho importante, que foi um dos pioneiros aí, o SEI, a gente tem muitos trabalhos sobre essa autora aí, e a própria OMS também, ela se preocupou com a abordagem do near-miss para a saúde materna. E esse trabalho da OMS, ele também tem algo muito legal, além dos próprios critérios de gravidade. No final, ele estabelece, ó, então aqui, ó, ele coloca aqui o que é que se deve fazer, né? A situação é a implementação das medidas. Então, por exemplo, pegou um caso de near-miss por uma hemorragia pós-parto, então estabelece-se os critérios, a rotina para cada patologia em questão, para cada critério aí de gravidade. Então, ele também classifica o near-miss, a morbidade materna grave, estabelece também os indicadores, e aqui o que eu achei interessante foram as definições operacionais de cada patologia, e se eu não me engano, no final do texto, ele tem um anexo justamente com cada critério
Por exemplo, o que é a azotemia grave aguda? É a creatinina maior do que 3,5 miligramas por decilitro. E aí, o que é falência de coagulação? E aí você vai ter uma descrição, sobretudo para quem é obstetra, que não tem muita vivência com o UTI. Então, esses conceitos, eles são fundamentais. Eles têm também um critério da ferramenta NIRMIS. Essa ferramenta, você pode ver que você tem muitos quadrinhos e acaba sendo mais cansativo, e muito provavelmente é um questionário retrospectivo, né? Então, muitas vezes fica mais difícil de você preencher. Mas passando ainda agora para outro artigo, eu achei fantástico. Esse artigo, inclusive, ele é um artigo novo, ó, morbidade materna grave em unidades públicas de terapia intensiva, aspectos epidemiológicos e clínicos. Foi um estudo de 7 unidades de terapia intensiva, de 2011 a 2013. E o que eu achei bem interessante foi justamente essa conclusão. A frequência de NIRMIS foi alta, sugerindo a necessidade, eu vou até ampliar aqui para vocês, necessidade de avaliação de risco nas emergências obstétricas para a identificação mais rápida das complicações maternas. Então, o que me sensibiliza é justamente depois de ler e reler alguns artigos, essa preocupação em realmente se classificar melhor para tratar melhor. É como o básico, né? Primeiro, se a gente quer tratar algo, a gente precisa ter clareza do que é esse algo. Por isso que essa classificação de risco, ela é fundamental. Em geral, as gravidezes de baixo risco, elas podem ser conduzidas tanto pelo médico obstetra, como até pela enfermeira obstetra, mas à medida que você aumenta o risco, a responsabilidade também aumenta. Então, as gravidezes de alto risco, em geral, elas são conduzidas por médicos obstetras. Dentre as gravidezes de alto risco, a gente sabe que tem obstetra que prefere trabalhar isoladamente com o baixo risco, e tem obstetra que também, além de atuar no baixo risco, ele também atua com gravidez de alto risco, mas realmente, à medida que você aumenta essa gravidade, existem muitos profissionais que acabam sendo fundamentais, como cardiologistas, médicos intensivistas, pneumologistas. Recentemente, eu tive um caso em que foi acompanhado por diversas especialidades, além das que eu falei, até por hematologista. Então, é uma série de cuidados e uma série de protocolos que começa com a classificação inicial. Quando você classifica, identifica a morbidade materna grave, você pode aí sim instituir a terapêutica adequada e estabelecer também protocolos específicos para cada caso de morbidade materna grave. Isso aí a gente vai estabelecer um pouquinho mais na frente, e quem sabe a gente também não vai estar falando daqui a pouco do próprio NIRMIS neonatal. Bom, ainda tem alguns artigos aqui para compartilhar, né? E o que eu acho interessante é na conclusão do trabalho, baseado nos estudos propostos, concluiu que as mulheres que desenvolveram morbidade materna grave, NIRMIS materno, no Distrito Federal entre 20 e 35 anos de idade, primíparas na sua maioria sem doenças prévias, com menos de 6 consultas de pré-natal e que tiveram hemorragia pós-parto como uma complicação mais frequente seguida de hipertensão. A porcentagem dos casos de NIRMIS materno foi elevado em comparação aos indicadores da OMS, sugerindo a criação de avaliação de risco nas emergências obstétricas para identificação mais rápidas dessas complicações maternas. Então, vira e mexe, a gente entende que essa classificação que eu estou tanto pegando no pé, ela é muito importante. Há necessidade de mais estudos para avaliar os pontos frágeis, e aí continua. Além da criação de ferramentas eletrônicas para registro de dados de forma homogênea e integrada entre a atenção primária e hospitalar. Então, mais um estudo que fala aí da importância da classificação de risco em obstetrícia. E um estudo que foi até divulgado pela Febrasgo, que é o uso da unidade de terapia intensiva em mulheres com morbidade materna grave, um resultado de um estudo nacional multicêntrico. Aí, de novo, professor Secati, Mariângela Parpinelli, que eu usei muito como minha referência lá no mestrado, o professor João Paulo Souza também, e esse estudo foi liderado aí pelo Fabiano M. Soares, né? O pessoal da Universidade de Campinas também estuda bastante o NIRMIS. Eles estabeleceram
através de um estudo secundário transversal que envolveu, ó, deixa eu só mostrar, vou botar aqui no português para facilitar para mim e para vocês, mas é um estudo que surgiu a partir de um estudo transversal que envolveu 27 centros de referências obstétricas no Brasil. Então, veja só a quantidade de variáveis analisadas, né? A partir de 82.388 partos ocorridos no período de estudo, 9.555, vejam, 11,6% apresentaram a morbidade materna grave e a razão da mortalidade materna foi de 170,4 por 100 mil nascidos vivos. Nesse grupo, ou seja, dos 9.555, 8.135, 85,1% das pacientes foram atendidas em instituições com disponibilidade de leitos de UTI, mas apenas 2.059, 25,3% foram, de fato, admitidas em leitos de UTI. Então, fica até a pergunta, né? E aí, será que realmente faltou a UTI para essas pacientes ou sequer não tinha indicação de UTI para essas pacientes? Bom, não foi o objetivo desse trabalho, mas o que eu achei interessante, mais uma vez, as coisas se repetem, né? O presente estudo aponta que as principais variáveis associadas à morte materna são a gravidade e a adequação do manejo do caso, mais frequentemente nas internações em UTI. A utilização dos leitos de UTI sem a estratificação da gravidade da paciente pode não trazer benefícios esperados para uma parte dessas mulheres. Então, não adianta só colocar na UTI. Eu costumo dizer que o cuidado integrado, ele é fundamental. Mesmo os obstetras que não têm o conhecimento da medicina intensiva, mas eles trabalham em conjunto com esses profissionais e juntos eles podem literalmente fazer a diferença na vida das mamães e de seus bebês. Mas esse também é um artigo muito interessante. Bom, só para mostrar o artigo na íntegra, eles sempre vão colocar os indicadores, aqui a parte estatística do trabalho. Eu só queria mostrar que esses trabalhos realmente enfatizam a importância da classificação de risco. E aí, se você me perguntar, ok, Glaucio, mas você falou tanto dessa importância de classificação de risco, o que é que você está propondo? Qual é a ideia que a gente pode estabelecer para realmente estratificar melhor esse risco? Então, eu tenho conversado com diversos amigos, né? Hoje mesmo conversei com o Dr. Edilberto Rocha, aqui lá da Universidade Federal de Pernambuco do Santa Joana, conversei com a doutora Selma, da Paraíba, já conversei com o doutor André, do Hospital Agamemnon Magalhães, com a doutora Gisela Torres, do Hospital Memorial São José, com a doutora Simone Carvalho, do Hospital Esperança, e a gente realmente quer propor um sistema de classificação simples em que você possa estabelecer um risco obstétrico fácil, prospectivo e adequado. Então, a ideia é, na admissão da paciente, você criar uma classificação super simples. Essa paciente, de acordo com o que a gente já viu, ela ou é uma gestante ou puérpera, ou né, pós-parto ou pós-abortamento, de baixo risco. Então, clicou aqui, marcou aqui, baixo risco. É uma gestante ou puérpera ou pós-abortamento de alto risco, e aqui abaixo você lista as hipóteses diagnósticas. E se ela não for essas duas situações, certamente ela será uma condição potencialmente ameaçadora de vida, e aqui você vai ter todos os diagnósticos possíveis dessa classificação para você marcar também aqui, e aqui você classifica se ela tem essa condição potencialmente ameaçadora de vida, ou se realmente é uma morbidade materna grave, um possível near-miss que vai sobreviver, né? Então, a partir desses critérios clínicos, laboratoriais e de manejo, eu vejo que essa simples classificação pode até estratificar melhor, não pelo MELS que foi estabelecido, até os critérios de Robson, se eu não me engano, mas desse jeito eu acho que é muito mais simples, sabe? É você classificar em baixo risco, alto risco, sem critérios de gravidade, as condições potencialmente ameaçadoras de vida e as condições ameaçadoras
de vida. Então, é isso. Quem estuda NIRMIS sabe da importância e, a partir dessa estratificação, a criação de protocolos, como vários protocolos estão sendo criados e aperfeiçoados para o tratamento oportuno da morbidade, da hemorragia pós-parto, como da pré-eclâmpsia grave e tantos outros, que é preocupação não apenas dos serviços isolados, mas também da própria FEBRASGO, né, a Associação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras, né, e além da própria Organização Mundial de Saúde, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Todas as sociedades estarão preocupadas em resolver, em diminuir os índices, né, a razão de mortalidade materna. Mas é preciso, muitas vezes em medicina e na prática clínica, a realidade dos estudos científicos ela não adentra a nossa realidade prática, porque são muitos critérios, você veja, né? Aquela ferramenta da OMS, ela é uma ferramenta super completa, mas pouco prática. É diferente de uma ferramenta onde você simplesmente classifica, é baixo risco, é alto risco sem os critérios de gravidade, é uma condição potencialmente ameaçadora de vida, ou é realmente uma morbidade materna grave, uma condição ameaçadora de vida. Então, isso é muito dinâmico, uma paciente que pode ser classificada inicialmente como baixo risco e se transformar em alto risco, né? Então, eu acho que é uma boa proposta de classificação de risco e a ideia realmente é que a gente divulgue, e eu quero realmente ler algumas opiniões de vocês a respeito desse tema. Classificando melhor, a gente pode instituir também medidas adequadas, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, ou até reforçado, ou pensado em algumas estratégias que você pode estabelecer no seu serviço. Esse é um vídeo que é mais dedicado aos profissionais de saúde, não apenas como eu, médico, obstetra, mas também aos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente conosco, como também os médicos intensivistas e também os demais profissionais de saúde que lidam no desafio aí de cuidar dessas mulheres que possuem a morbidade materna grave NIRMIS, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.